Vocês veem a apresentação? Sim. Sim. Então já vou iniciando, né? Então, boa tarde a todos, todas que estão presentes. Agradecendo, né, o convite para poder falar um pouquinho dessa temática, né, tão importante, principalmente nesse momento que a gente está vivenciando. Né? Eu sou a Fernanda, acho que todo mundo já me conhece, né? Eu sou licenciada em Química e também em Pedagogia. Né? E durante o mestrado eu me dediquei a estudar um pouquinho sobre a educação especial, né? Mais especificamente a formação de professores de ciências da natureza aqui no estado de Goiás, né? Então, vou falar um pouquinho hoje sobre então, o aluno público-alvo da educação especial, né, afirmando que esse é um sujeito de potencialidades, né? Então, se ele é um sujeito de potencialidades, ele deve sim estar, né, na sala regular, né? Porque ele é capaz de se desenvolver. Qualquer momento, né? Se vocês quiserem fazer perguntas, comentários, né? Sintam-se à vontade. Qualquer coisa também, é só me falar aqui. Só para começar, então, vou definir, né, o que é educação especial, né? Porque ainda há um pouco de confusão entre educação especial, educação inclusiva, né? Inclusão. Então, a educação especial ela está dentro da educação inclusiva, né? Então, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, né, ela é uma modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades e superdotação. Né? Então, ela deve ser ofertada, né, pelo Estado, é um dever constitucional, tendo início na faixa etária de 0, né, até o ensino superior. Então, em todas as etapas, né, da educação, ela deve ser ofertada, é um direito, né, garantido por meio da Constituição e de diversas outras políticas, né? Então, eu sempre, quando eu falo em educação especial, eu opto por usar o termo público-alvo da educação especial, né, que é um termo que surge em 2008, né, que se refere a alunos com deficiências, transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades e superdotação. Então, incluindo aí todo esse público, né? Para começar a fala, né, não dá para não falar e demonstrar o repúdio, né, ao atual momento, né, onde está vendo o Ministério da Educação aí indo totalmente contra, né, a educação inclusiva, né, então a gente é a favor da revogação dessas ideias, né, dizendo então que uma educação inclusiva de verdade só temos uma, né, que é para todos e com todos os alunos na mesma escola, né. Então, nós vemos aí em 2020, né, o ano passado, né, o atual governo tentando promulgar um novo decreto, né, o decreto 10.502, denominado de Política Nacional de Educação Especial, visando substituir, então, a política de 2008, a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva, né, que foi uma política que foi construída por um intenso debate, né, com a participação da sociedade, principalmente da sociedade envolvida, né, dos alunos com deficiência, transtornos globais, desenvolvimento, né, baseado nos princípios da Constituição. Então, esse decreto aí que foi tentado colocar o ano passado e continua em discussão, né, se mostra como um retrocesso de mais de 30 anos, né, de luta pela inclusão e pela diversidade, né? Então, essa nova política, ela vem colocar novamente a ideia de segregação, né, uma ideia já ultrapassada, né, de que os alunos com deficiência, transtornos globais, desenvolvimento, altas habilidades e superdotação, eles deveriam estar em classes, né, e escolas especiais, né, e a gente é totalmente contra isso, né, acreditando que para que ocorra inclusão há só um caminho, né, que esse aluno ele esteja, então, na escola regular. Só para esclarecer um pouquinho, né, para quem não conhece, nas escolas especializadas, então, né, são escolas, instituições de ensino planejadas para o atendimento, né, dos alunos, da público, né, da educação especial, né, então eles vão ter um espaço onde eles vão ter contato somente com alunos com deficiência, né, e as classes especializadas
São classes organizadas nas escolas regulares, né, com acessibilidade, equipamentos, mobiliário, um projeto pedagógico, material, né, voltado para o atendimento das especificidades do aluno público-alvo da educação especial. Né, deixa eu só aceitar aqui, está pedindo para entrar. Isso. Né, então, essa política ela visa, né, dizer que esses alunos eles devem estar nesses espaços, né, da escola especializada e das classes especializadas, né? E ele justifica, né, o governo justifica isso, que é um direito da família escolher o melhor espaço para os seus filhos, né? Então, vem dizer que a família tem que escolher e que o melhor lugar é, então, esses espaços de escola especial, né? Mas a gente observa que o Brasil ele precisa, em vez de promulgar uma nova política que vem trazer retrocesso, é investir na educação inclusiva, né? Investir na formação de professores, uma formação inicial, continuada, né? Na incorporação de metodologias, estratégias que vão permitir, então, que esse aluno ele rompa com as barreiras, né? E possa, então, ter um desenvolvimento na escola regular, né? Então, aqui algumas frases, né? Eu achei essa charge bem interessante, né? Algumas frases que nós vemos e ouvimos ultimamente, né? Que a universidade deveria ser para poucos, né? Diploma não adianta de nada, pois não tem emprego e criança com deficiência atrapalha, né? Então, a gente observa que são frases, assim, repulsivas, né? E que colocam, né, a pessoa com deficiência no local em que elas não deveriam ocupar, né? De que atrapalham? Não, né? Elas têm, sim, potencialidades e devem, sim, então, estar na escola, né? Então, são frases aí do nosso ministro da Educação, né? E, novamente, a gente se posiciona totalmente contra e afirma que o lugar do aluno público-alvo da educação especial é na escola regular, sim, porque esse é o espaço onde ele vai ter oportunidade de interagir, né, como nós vamos ver mais à frente, que é por meio da interação, né, social que a gente consegue promover esse desenvolvimento. Então, ele tem que sim estar na escola regular, né? Outra questão, né, que a gente está vivenciando, a gente está em momento de Jogos Paralímpicos, né? E aí, quando a gente vai ver a televisão, né, que recentemente estava toda voltada para divulgar e mostrar os Jogos, né, olímpicos, né? Pouco estão dando espaço, né, e divulgação para os Jogos Paralímpicos, né, que são jogos que envolvem aí pessoas com deficiência. Né? Então, a mídia pouco demonstra os resultados dos brasileiros, né? Que até o momento já conquistaram 54 medalhas. Então, eles têm defendido muito bem o nosso país, que está aí tentando ir contra eles, né? Vamos dizer assim, e demonstrando que sim, que nos esportes, que em qualquer espaço, né? Eles devem ser valorizados e eles têm possibilidades de se destacar, né? Só para a gente finalizar, então, né? Se o lugar não está pronto para receber todas as pessoas, então o lugar é deficiente. E a escola ela deve ser um espaço que deve estar pronto para receber todas as pessoas, né? Então a gente tem que tentar e buscar, né, lutar para que esse espaço seja realmente um espaço inclusivo. Né? Então, Oliveira e Araújo, eles vão dizer, né, que o direito à educação ele tem sido mitigado pelas desigualdades sociais, né, o que inviabiliza a efetivação de dois princípios basilares da educação como um direito, né, a garantia da permanência na escola e da qualidade. Né? Então, é preciso que todas as pessoas, né, todos os nossos alunos, eles tenham esse direito garantido por meio da permanência e por meio da qualidade. É por meio desses dois, né, desses dois fatores, desses dois princípios que esse sujeito ele vai poder se desenvolver, né? Então, a inclusão ela é importante, né, porque ela vai permitir a interação dos alunos público-alvo da educação especial e, consequentemente, o seu desenvolvimento. Né, para pensar essa ideia e a importância da interação, desse olhar para a potencialidade do aluno com deficiência, né, eu uso o Vygotsky e as ideias de defectologia, né, que ele traz. Ele estudou
né, um pouquinho sobre a deficiência, dizendo então que a deficiência é muito mais do que uma construção, é muito mais uma construção social do que biológica, né? Então, por isso, esse sujeito ele é capaz de se desenvolver. É interessante esse olhar do Vygotsky, porque muitas vezes nós, né, olhamos somente para a questão biológica, para o orgânico, para o defeito, né? E a deficiência ela precisa ter esse olhar social, né? Dizendo então que é um sujeito social, que é um sujeito capaz de se desenvolver muito além do biológico, muito além do defeito que ele apresenta, né? Então, a deficiência ela não deve determinar o destino da criança, né? Mas as condições sociais que lhes são oferecidas. Então, se a gente oferecer condições para que essa criança, para que esse sujeito ele possa se desenvolver, ele sim vai se desenvolver, né? E Góes, ela vem ressaltando isso, dizendo, né? Não é o déficit em si que traça o destino da criança, né? Esse destino é construído pelo modo como a deficiência é significada, pelas formas de cuidado e educação recebidas pela criança, né? Então, enfim, pelas experiências que lhes são apropriadas. Então, se eu for para a escola enquanto professor com esse olhar de que é um sujeito que possui um defeito, é um sujeito que vai atrapalhar os outros, é um sujeito que não consegue se desenvolver, consequentemente, eu vou ter dificuldade de promover esse desenvolvimento dele. Mas se não, se eu for com esse olhar de que é um aluno meu, né, e que eu, enquanto professor, devo buscar a melhor forma de promover o seu desenvolvimento, fornecendo condições, né, e experiências para que isso aconteça, ele, consequentemente, vai se desenvolver, né? Então, nesse sentido, né, Adams 2020 afirma que a pessoa com deficiência, seja em qual nível de comprometimento for, né, ela deve ter oportunidade de se apropriar daquilo que está no plano social, público, né, e levar isso para o seu domínio. Né? E como ela está na escola, ela deve ter o direito, né, o acesso e a permanência, e isso relacionado aos conteúdos científicos, né? Então, nós, enquanto professores de química, física, biologia, né, ciência, natureza de forma geral, nós devemos nos preocupar com isso, em permitir, então, que esse aluno ele tenha contato com conteúdo científico, né? Porque é por meio disso que ele vai se desenvolver, né? E esse contato, né, essa oportunidade de se apropriar, ela deve estar, então, relacionada com as suas potencialidades. Né? Eu devo, então, ter o meu foco sempre na potencialidade, porque o aluno público-alvo da educação é, sim, um sujeito de potencialidades. E se eu levar isso em consideração na hora de promover o seu aprendizado, ele vai, então, se desenvolver, né? Então, nós temos, né, já o direito de acesso garantido, até recentemente, né, antes dessas tentativas de retrocesso, né, mas nós temos que focar na permanência, né, na permanência desse aluno no ensino regular, né, para que ele tenha esse direito de se desenvolver, porque ele é um sujeito que pensa. Né, e isso vai ser promovido por meio de diversos fatores, né? Então, esse sujeito ele tem direito a um professor de apoio, ao acesso ao atendimento educacional especializado, né, que são, né, fundamentais para o trabalho do professor regente, né, para colaboração com o professor regente para promover esse desenvolvimento. Né? E esse, então, professor de apoio, professor que vai estar lá acompanhando o aluno no AEE, é um professor especialista, né, que vai trabalhar em colaboração, então, com o professor capacitado, que é o professor regente, que vivenciou uma ou duas disciplinas que abordassem a temática na sua formação inicial. Né, o professor especialista é aquele professor que fez uma graduação ou uma pós-graduação voltada para a educação especial. Né? Então, é o sujeito que conhece mais a fundo as especificidades, a deficiência, e que, em colaboração com o professor capacitado, né, tem esse interesse, essa potencialidade de levar, né, ao professor as potencialidades do aluno com deficiência e formas, né, possibilidades para que ele possa, então, promover, né, práticas para incluir e promover o aprendizado desse aluno, né? Mas o que a gente observa muitas vezes, né, que o professor regente,
ele acaba acreditando, né, que o aluno público-alvo da educação especial ele não é capaz de se desenvolver, né, ou que tem um desenvolvimento inferior aos outros alunos, né? E eu afirmo isso porque durante a minha pesquisa, então, eu tive contatos com professores, com futuros professores, e muitas falas, né, desses sujeitos me demonstravam isso, né, de que eles acreditavam que esse aluno ele não era capaz de se desenvolver, né? Então, isso me fez refletir muito e me questionar, né? Por que os professores não acreditam na capacidade de desenvolvimento do aluno público-alvo da educação especial? Né? Por que eles não veem esse sujeito como um sujeito de potencialidades? Né? E no desenrolar da pesquisa, em trocas, né, com outros pesquisadores, né, então eu consegui observar que isso está muito relacionado com o nosso olhar, né, porque nós, em momento de formação, né, em formação inicial, né, normalmente somos, enquanto sociedade como um todo, né, nós vemos isso pela fala do próprio ministro, dizendo que o aluno com deficiência ele vai atrapalhar, nós somos levados a olhar para o defeito, né? Olhar para aquilo que o aluno não tem, né? E, consequentemente, se eu olho para o defeito, né? Se eu olho para o defeito de um aluno com deficiência intelectual, ou para o defeito, né? Para a dificuldade de um aluno surdo, de um aluno cego, eu vou concluir. Se eu só olho para isso, eu vou concluir que ele é um aluno que não tem potencial de desenvolvimento, né? E Vygotsky ele vem se posicionar totalmente ao contrário, né? Só aceitar aqui, só um minutinho. Ele vem se posicionar totalmente ao contrário a essa afirmação, a esse olhar, né? De olhar para o defeito, né? Então, ele diz que o desenvolvimento de uma criança com deficiência não é inferior ao desenvolvimento de outra criança, ele vai ser apenas diferente. Como de todos os sujeitos, né? Nós temos maneiras diferentes de nos desenvolver, né? Então, a educação especial não deve significar somente inserir essa criança no ambiente escolar, né, efetivado por meio da matrícula, mas de promover a adaptação, né, e um atendimento a esses sujeitos, né, de forma a promover essa aprendizagem, né? E nesse sentido, eu perguntei para alguns, né, para alguns licenciandos, né, participaram da minha pesquisa cerca de 135 licenciandos, os desafios que eles acreditam, né, ter para trabalhar com alunos com deficiência, né, alunos público-alvo da educação especial. Né, eu trago aqui esses dados por meio de gráficos, né, de cada um dos cursos, né, dos cursos de ciências biológicas, do de física e do de química. Então, eu apresentei para eles alguns desafios, eles deveriam dizer qual, né, eles acham que é mais efetivo, né? Então, a falta de uma formação inicial, a falta da prática dos alunos com os alunos público-alvo da educação especial, o não conhecimento da especificidade de cada deficiência, né, trabalhar com os conteúdos de ciência de forma a garantir o aprendizado, né, e adaptar o conteúdo por meio de algum recurso, né? Então, analisando os gráficos, né, foi possível observar que eles destacam, né, principalmente a falta de formação, né, que eles acreditam não ter uma formação, né, não serem preparados para lidar com os alunos público-alvo da educação especial, a falta de prática, né, de ter o contato, né, com esse aluno, de ter uma disciplina e uma disciplina que leve ele a ter o contato com os alunos público-alvo da educação especial, o não conhecimento das especificidades dos alunos, né, público-alvo da educação especial, uma vez que cada deficiência ela possui uma especificidade e dentro, né, de uma mesma deficiência a gente possui diversas especificidades, por exemplo, os deficientes, né, visuais, eu posso ter ele totalmente, né, sem visão, a baixa visão. Na própria deficiência intelectual, eu tenho os graus, né? Então, essas especificidades, elas também acabam sendo importantes de serem conhecidas para pensar,
né, o desenvolvimento desse aluno. E a adaptação do conteúdo por meio de recursos, né? Promover essa adaptação, né? Que é importantíssimo para pensar o processo de ensino-aprendizado dos alunos com deficiência, né? Esses alunos, eles precisam ter o conteúdo adaptado, né, a partir da sua especificidade e potencialidade para conseguir se desenvolver. Então, são esses os principais desafios, né, que eles levantaram. E se a gente observar, são todos desafios que podem ser supridos por meio de uma formação, né, voltada para discutir a educação especial, né? Voltando a falar um pouquinho, né, desse olhar, né, para o defeito, né? Então, essa falta de formação, ela é uma preocupação dos licenciandos, a gente pode ver isso por meio dos dados da pesquisa, né? E essa falta de formação ela vai repercutir na adaptação, na prática do professor, e novamente nos leva a olhar para o defeito, né? Então, como é um sujeito que não foi, né, preparado para ter um outro olhar, ele vai sempre olhar para o defeito. E essa aqui é uma fala do Vygotsky, assim, que eu acho espetacular, né? E que remete muito ao que eu quero discutir hoje, né? Que ele diz, né? Então, que. Ai, deixa eu só colocar aqui. Né? Então, que não se deve perceber na criança com deficiência apenas o defeito, né? As gramas da doença, não se notando os quilogramas de saúde que a criança possui. Eu acho assim essa frase muito forte, muito importante. Né? Então a gente não deve olhar para o sujeito, né, a partir da deficiência. A gente deve olhar para o sujeito a partir do que ele tem a oferecer, a partir do que ele tem de potencialidade. E isso não só para os alunos com deficiência, né? Eu acho que para todos os alunos, né? Olhar, né, a partir do que aquele sujeito ele pode me oferecer, o que eu posso explorar dele, né, o que ele tem de potencial para poder se desenvolver. Né? Isso é importantíssimo para a gente pensar, né, o processo de ensino-aprendizado como um todo. Né? Então, o defeito, na visão de Vygotsky, né, ele pode ser um potencial estimulador do crescimento de mecanismos compensatórios do desenvolvimento. Né? Então, ele vem discutir muito isso, que a deficiência ela pode ser compensada, né, por meio de outros mecanismos. Né? Então, esse defeito ele vai potencializar novos caminhos para o desenvolvimento das funções superiores. Né? Então, é a transformação do menos, que é o defeito, para o mais. Né? Então, normalmente, quando a gente vê uma pessoa cega, ela tem outros sentidos mais apurados. Né? Então, é a compensação, são formas de compensar esse defeito, promovendo, então, novos caminhos para o aprendizado. Né? E nós, então, enquanto professores, devemos ter esse olhar. Né? Então, pensar o processo de ensino-aprendizado do aluno público-alvo da educação especial, nós devemos voltar o nosso olhar para a potencialidade, né? Ver o que esse aluno ele tem de potencial, né? Mas aí a gente pensa, nossa, isso é importante, é bacana, mas eu tô lá há pouco tempo com um aluno, né? Às vezes com uma turma cheia, no ensino remoto, né? Eu não consigo, ou eu não tenho essa capacidade. Né? Então, eu ressalto a importância do trabalho em colaboração, né, entre professor regente e o professor de apoio, professor do AEE, que é aquele professor que tem um contato mais tempo com esse aluno, né, conhece mais a fundo a deficiência. Né? Então, ter esse trabalho colaborativo ele é essencial, né? Porque a partir dessa colaboração você consegue reconhecer essa potencialidade, consegue pensar, então, em maneiras de promover esse aprendizado do aluno, né? Do sujeito. Né? Então, conhecendo a potencialidade do aluno, né, nós podemos promover o seu desenvolvimento, né, por meio da compensação. Né? E como então promover essa compensação, né, na escola? Por meio de
práticas pedagógicas, né? Práticas pedagógicas que sejam inclusivas. Ah, Fernanda, você está falando então de eu, enquanto professor, professora, pensar uma prática específica para o meu aluno, né? Enquanto eu estou trabalhando lá modelos atômicos de uma forma com o restante da turma, eu estou trabalhando com o meu aluno público-alvo de uma forma diferente, por meio de um recurso. Não, né? Então, é prática inclusiva. Então, se eu pensar numa prática, né, que seja uma prática que eu consiga envolver todos os alunos, né? Por quê? Porque por meio dessa prática eu vou promover o quê? A interação, né? Lembra que eu disse anteriormente que Vygotsky diz, né, então, que a interação social, né, que a deficiência ela é algo muito mais social do que orgânico, né? Então essa compensação ela precisa ser nesse sentido, né, de que eu compense a deficiência e promova a interação desse sujeito, né? Porque nós, né, somos seres humanos, homens, sociais, culturais, e nos desenvolvemos por meio da interação. E não é diferente com o aluno com deficiência. Nessa prática, ela precisa ser uma prática que envolva toda a turma. Né? Então, por isso que é importante que esse aluno ele tenha o contato com conhecimento científico, né, durante as minhas aulas, né, para que ele possa, então, interagir com os demais alunos. E é também um momento interessante, porque esse sujeito, né, ele vai ter troca de experiências, né? Ele pode estar aprendendo com outro aluno também, né? O que é riquíssimo para o seu desenvolvimento, né? E, normalmente, quando a gente vê, né, assim, trabalhos, práticas sendo desenvolvidas com os alunos, normalmente são práticas específicas do aluno, né? Muitas vezes eles retiram o aluno da sala para poder aplicar esse recurso, essa metodologia, né? E não, a gente acredita que precisa ser uma prática que envolva toda a turma para promover essa compensação por meio da interação, né? Nesse sentido, então, no Berg, ele vai dizer, né, baseado nas ideias de Vygotsky, né, que as limitações impostas pela deficiência, elas não causam uma limitação social, né? Então, essa limitação social vem do impacto que a deficiência exerce sobre o grupo cultural ao que o indivíduo pertence, né? Então, esse sujeito, ele não é incapaz de se relacionar, né, de ter uma interação social, mas muitas vezes ele está inserido, né, num espaço em que essa interação não é permitida. Então, por isso que é importante que essas práticas elas sejam práticas que envolvam toda a turma para que esse sujeito ele possa então ter essa interação, poder trocar experiência com os outros alunos, né? Então, a partir do social, né, que vai surgir grandes formas de compensar a deficiência, né? Vai surgir caminhos alternativos de desenvolvimento, né? Então, o autor, ele entende a deficiência muito mais como uma questão social do que biológica, né? Então, que é muito isso que eu já venho falando com vocês, né? De que a interação social, ela vai conseguir compensar esse defeito que é biológico e promover esse desenvolvimento do aluno, né? Então, a deficiência ela não vai determinar o destino da criança, né? Mas as condições sociais que lhes são oferecidas, né? Então, talvez sim, se eu levar esse aluno para uma escola especial onde ele vai ter contato somente com alunos com deficiência, eu posso estar promovendo, né, um retrocesso, né, no desenvolvimento desse aluno. Porque numa sala de aula nós temos diferentes alunos em diferentes níveis de desenvolvimento, né? Então, essa troca de experiência é muito importante para promover esse desenvolvimento dele, né? Então, as condições que lhes são oferecidas, né? Se eu estiver desafiando meu aluno constantemente, eu vou poder promover esse desenvolvimento, né? Então, não é o déficit, né, que traça o destino da criança, mas esse destino ele é construído pelo modo como a deficiência ela é significada, né? Como as pessoas veem essa deficiência, pelas experiências que são propiciadas ao aluno, né? Então, esse é um aluno que ele precisa estar constantemente sendo desafiado, né? Para que ele possa, então, estar se desenvolvendo, né?
Então, essa compensação, né, que Vygotsky chama de compensação social, né, ela vem nessa ideia de superar as limitações, né, do aluno, principalmente com instrumentos artificiais, como a mediação, né? A mediação ela é importante para esse desenvolvimento, mediação do professor, mediação dos colegas, né? Então, para que isso aconteça, né, essa concepção ela precisa ser instigada, né, e a educação ela precisa criar oportunidades para que essa compensação ela se efetive, né, por meio de um planejamento, né, de algo que seja objetivo, promovendo a apropriação cultural, né, por parte do educando com deficiência, né? Aí eu trago um exemplo aqui, né? Por exemplo, uma criança com paralisia cerebral espática, né? Que é uma criança, é um aluno que vai possuir dificuldade para se movimentar, né? Então ele provavelmente não vai ter as mesmas chances de desenvolvimento do esquema corporal, percepção de espaço, tempo, né? Dominância corporal, né? Mas ele vai então, a partir disso, elaborar diferentes funções psicológicas superiores, apresentando um desenvolvimento psíquico particular. Então, ele vai aprender novos caminhos para compensar essa deficiência, né? Compensar a falta da experiência motora, né? Principalmente por meio da elaboração do seu pensamento. Então, normalmente são sujeitos que têm raciocínio mais rápido, raciocínio lógico, né? Então ele busca essa compensação, né? Caminhos alternativos, né? Um outro exemplo, né, da compensação na deficiência visual, né? Então, na apropriação cultural, né, as desvantagens que afetam os alunos cegos, né, em relação aos alunos que possuem visão, né, estão nessa apropriação de demanda, né, que demanda um empenho deliberado nessa direção para que a conquista das metas educacionais comuns, né? Então, o caminho proposto por Vygotsky, né, para que esse objetivo ele seja alcançado, esse aluno ele consiga se desenvolver, parte da dupla acepção que o termo mediação assume em suas reflexões teóricas, né? Ela pode acontecer por meio de outros sentidos, né? Então, ele vai desenvolver os outros sentidos, audição, tato, paladar, né? Ou então por meio da mediação social, né? Por meio da interação com outro sujeito, né? Então, um sujeito vidente, ele vai se converter em um verdadeiro instrumento de mediação, né? Permitindo que o aluno ou o sujeito com deficiência visual, né, ele se aproprie de formas de ação sobre o ambiente, né, pautados nessa significação atribuída a esses elementos sensoriais, né, que ele já desenvolveu, né, táteis, auditivas, né, então tem essas duas possibilidades, a mediação que o aluno, né, a pessoa, ela consegue desenvolver sozinho, e a mediação social, né, dessa interação com o outro sujeito, né? Então, o conhecimento, né, isso demonstra que o conhecimento não é um mero produto dos órgãos sensoriais, né, embora esses possibilitem o acesso ao mundo, né? Então, ele Fernanda, resulta... Sim. desculpa te interromper, mas é porque nós estamos Não? no slide 23. Ah, agora passou. Agora passou Passou? de uma vez. Ah, tá. Vocês estão nesse que está aparecendo? Não, estava no 23 e agora pulou para esse 33 de uma Ixi. vez. Ah, tá, travou. É Mas porque vocês a estão me gente não ouvindo sabia se bem? você estava realmente só falando mesmo ou... Ah, não, eu estava passando o slide, mas vocês estão me ouvindo bem, então, Ah, sim, assim... tá ouvindo Ah, bem. tá, obrigada, Rafaela. Então, é problema na passagem dos slides aqui. Deixa eu ver se... Aparece esse agora, o conhecimento não é mero produto? Sim, Ah, tá, então tá, obrigada. Né, então, essas relações sociais, elas são também muito importantes, né, para promover esse desenvolvimento do aluno, né, do sujeito. Então, ele pode promover uma compensação de forma individual ou uma compensação por meio da interação social, tá? Então, as exigências sociais, elas vão estimular o desenvolvimento da criança,
né? Pois quanto mais estimulada, né, quanto mais desafiada essa criança for, esse aluno for, mais vias compensatórias ela vai desenvolver, né? Então, todo ser humano ele é constantemente bombardeado por estímulos, né? E o aluno com deficiência ele também precisa ser bombardeado por estímulos para que ele possa se desenvolver, né? Para que ele possa, então, chegar e atingir o seu grau de desenvolvimento, né? Então, um aspecto importante, né, que eu já falei, mas é bom a gente estar sempre retomando, né, que cada deficiência ela possui a sua especificidade, né, e que isso precisa ser levado sempre em consideração, né. Então, se eu tenho na minha sala 2 alunos com deficiência intelectual, cada um deles vai ter uma potencialidade distinta, né, vai ter uma especificidade distinta. Às vezes um vai conseguir ter uma melhor memorização que o outro, então como eu vou ter que trabalhar mais a memorização, né? Então, sempre ter esse cuidado, né? Que ele possui uma especificidade, que às vezes que a forma de trabalhar com um pode não dar certo com o outro, né? Então, isso sempre precisa ser levado em consideração no processo de ensino e aprendizagem, né? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, né? De trabalhos que eu encontrei que demonstram exemplos de compensação da deficiência, né? Que eu achei interessante, né, mostrar coisas, né, atividades que deram certo e permitiram, né, o desenvolvimento dos sujeitos, né? Aqui na área da física, né, eu trouxe um material que foi desenvolvido para um aluno com paralisia cerebral, né, que é também conhecida como encefalopatia crônica não progressiva da infância, né, que tem como consequência uma lesão estática ocorrido no período peri ou pós-natal, né, que vai afetar o sistema nervoso central, né, na fase de maturação estrutural e funcional. É uma disfunção predominantemente sensório-motora, né, envolvendo distúrbios no tônus muscular, postura e movimentação voluntária, né, vai caracterizar pela falta de controle sobre os movimentos, modificações adaptativas, né, no comprimento muscular, chegando até, em alguns casos, em deformidades ósseas, né? Então, o aluno, para que esse material foi desenvolvido, ele tinha essa paralisia cerebral, né? Então, eles desenvolveram... Parou de passar de novo. Ai, gente, mas o que está acontecendo com esse trem? Agora foi. Oi? Tá passando? Dá para ver? Tá mostrando o artefato agora aqui. Ah, tá. Então, vamos... qualquer coisa vocês me falam que tem as imagens. Né? Então, foi um artefato, né, desenvolvido para trabalhar com as leis de Newton, né? Que os sujeitos, eles observaram, então, que o aluno tinha dificuldade de traçar os vetores, né? Então, eles resolveram montar esse recurso para tentar auxiliar esse aluno, né? Então, para isso, eles utilizaram uma placa de isopor com 2 centímetros de espessura, dimensão aí de 60 por 50 centímetros, né? Eles revertiram com um tecido de feltro, né? Cor bege, não dá para ver porque tá preto e branco, né? Mas aí, sobre a placa, eles organizaram as representações dos vetores, né? De objetos e de símbolos que descrevem alguns tipos de força, né? Aqui dá para ver melhor representado, né? Na figura 2 aqui os vetores, né? Na figura 3 a representação de objetos, né? Diferentes tamanhos, e na figura 4 com as representações das forças aqui, né? Então, eles montaram para tentar promover esse conhecimento com o aluno, né? Então, ele tinha essa dificuldade de traçar, então eles montaram esse artefato, né? Para os vetores foram, né, disponibilizadas peças de diferentes tamanhos que estavam relacionados com a intensidade das forças, né? Então, por isso que a gente tem aqui tamanhos diferentes, né? Elas estavam indicando a intensidade, né? E para o desenvolvimento da atividade, né, foram apresentadas situações hipotéticas
envolvendo corpos em repouso e movimento. Não né? Então, passou de aqui novo. Ai, credo. Eu vou deixar sem ser grande, que às vezes vocês veem melhor, não? Vou tentar aqui. Na verdade, a gente está vendo a sua apresentação no modo de edição do slide. É? Mas por que não está indo? Usa o modo livreto ou leitura de livro, porque Esse é aqui? mais prático. Modo de leitura? Isso, esse aí, isso. Ah, agora dá para ver? Dá, que aí fica cheio, fica maior para a gente e você também vê. Ah, não, então tá, obrigada. Então vamos lá. Né? Então, na primeira situação, né, foi descrito para o aluno o movimento uniforme de queda de um paraquedista, né, com paraquedas aberto, e solicitado, então, que o estudante fizesse a representação do paraquedista, usando os objetos, né, A, B ou C, e das forças que estavam atuando, né? Então, aqui tem, né, o aluno e essa representação aqui do objeto, né, do paraquedista e das forças, né? Então, o estudante, ele teve total liberdade para montar o esquema, né? Inicialmente, então, o professor questionou se ele estava seguro a respeito dos vetores que representavam, né, as forças, e aí o discente foi modificando conforme a mediação do professor, né, até chegar, então, ao esquema adequado para essa representação, né? Aqui na situação 2, o paraquedista estaria caindo com o paraquedas fechado, né, mas sem desprezar a resistência do ar. Então, observa aqui que o aluno ele representou corretamente as forças, né, dando, então, atenção a diferenciar o tamanho dos vetores, né, para que a força resultante sobre o corpo não fosse nula. Né? Então, ele conseguiu aqui promover, né, o esquema corretamente nessa situação. E na situação 3, foi apresentada uma questão que foi denominada pelo professor de cabo de guerra, né, em que as duas pessoas elas estavam puxando, cada uma em uma direção, uma corda presa nas extremidades opostas, né? Aí, no exemplo, uma pessoa exerce uma força de intensidade de 10 newtons e a outra de 30 newtons, né? Então, frente à situação, o professor solicitou novamente que o aluno, então, fizesse essa representação desse esquema, dessa situação, né? Ainda com relação ao cabo de guerra, né? O professor solicitou que o discente fizesse um esquema representando a caixa e a força resultante que estava sobre ela, né? Então, ele representou corretamente as duas situações e usou, inclusive, os vetores de diferentes tamanhos, né? Dando aí atenção à questão da intensidade, das forças, né? Necessárias para o desenvolvimento. Então, por meio desse recurso, observou que o aluno ele conseguiu, né, desenvolver o conhecimento, né, relacionado às leis de Newton. Né? E o que é interessante nesse material, né, que é um material que dá para ser usado por todos os alunos. Né? Então, é realmente um material. Aqui, ele relata somente o desenvolvimento com o aluno com deficiência, né? Mas é um material que pode ser usado por todos os alunos da sala. Né? Então, talvez é um material até que vai facilitar o processo de ensino-aprendizado de todos os alunos, né? Onde eles podem fazer usar esse material para esquematizar, né? E fazer essas representações, né? Então, é um material que eu achei bem interessante e que vai permitir, então, essa compensação da deficiência, né? E sempre destacando a importância do papel mediador do professor, né? Nesse processo. Na química, eu trouxe um exemplo, né, de um material que foi desenvolvido com um aluno com deficiência visual, né, que, segundo o IBC, são aqueles indivíduos que apresentam perca ou redução da capacidade visual em ambos os olhos, em caráter definitivo, né, que não possa ser melhorado ou corrigido com o uso de lentes. Tratamento clínico ou cirúrgico, né? Então, nós temos classificações de acordo com o grau de intensidade, né? Cegueira e baixa visão. Então, foi um trabalho que desenvolveu, né, o conteúdo de modelos atômicos, né? Então, para trabalhar com o modelo de Dalton, foi utilizada uma bola de bilhar, onde o aluno podia tatear,
né, observando que era uma esfera maciça, indivisível, né, que é a ideia de modelo que o Dalton propôs, né, que então ele usou um protótipo com um balão preenchido com maisena, né, e um outro com uma esfera de cimento, com alguns pontinhos para representar o modelo atômico de Thomson, né. Aqui ele usou um esquema de arame, né, para representar o modelo de Rutherford, onde o aluno também podia tatear, né, poder identificar aí esse modelo, né? E aqui esse outro esquema, né, para representar, ele usou bolas de isopor, né, uma linha de crochê para poder representar então o modelo de Bohr. Então são todos modelos simples, né, em que o aluno podia tatear e ter tentar entender como que é essa representação do modelo atômico, né? Outra forma muito comum utilizada, né, é a grafia em braille, né, que a gente tem a representação de equações químicas, né, também é uma possibilidade para trabalhar com alunos com deficiência visual, né, e no caso também de alunos surdos, né, o uso de sinais, né, que a gente tem um exemplo de sinais para equipamentos de laboratório, né? Mas aí a Joana, na aula passada, falou bastante sobre isso, né? Não vou me aprofundar. E na biologia, eu trouxe um material que eu achei bem interessante, né? Também foi desenvolvido para alunos com deficiência visual, muito comum, né, na área de ciências, principalmente que os materiais sejam desenvolvidos, né? Ou para alunos com deficiência visual ou para alunos surdos, né? Então, é um modelo de tradução. Ele foi confeccionado em madeira, né, em MDF, a partir de um molde de isopor. Para isso, né, eles utilizaram tipos de lixa diferentes, cola, massa de artesanato, velcro, tintas, divisores, né, isopor e etc. Né? Eu só destaquei aqui as lixas, né, porque eu acho que é um material um pouco complicado para trabalhar com alunos com deficiência visual, né, porque dependendo da espessura da lixa pode acabar machucando, né, porque eles têm muita sensibilidade nos dedos, né? Então é preciso também ter o cuidado, né, com os materiais que a gente vai utilizar, porque não é todo material que é fácil de tatear, né? Para o aluno com deficiência, né? Então a gente tem que ter esse cuidado também na hora de pensar e propor o desenvolvimento de um material, né? Aqui tem as imagens, né, das peças do modelo, né? O ribossoma aqui, a célula também, o carionte, o núcleo celular, o RNA, né? Então foi um material desenvolvido bem interessante para trabalhar com essa questão, né, da tradução, né, na parte da biologia. Então também foi um material que teve bastante sucesso, né, com os alunos, né? Então são algumas possibilidades, algo simples, né, mas que permitem então a compensação da deficiência, né? Mais uma vez, destaque que cada aluno é único, né? E que o material promovido para um pode não funcionar com o outro, né? Então, sempre tem que levar em consideração a potencialidade desse aluno, né? Que é destacado por Goes, né? As formas compensatórias, esses caminhos alternativos, eles permitem esse desenvolvimento e sempre levando em consideração a potencialidade do aluno com deficiência, né? E para permitir, né, garantir essas práticas de compensação, é importante o quê? Um trabalho colaborativo, né, entre professor de apoio, professor de AE e professor regente, considerar as potencialidades do aluno, a mediação e a interação social, né, que é, assim, um fator essencial para esse desenvolvimento do aluno, sempre promover a interação social, né? E algumas considerações que eu trago, né, de forma simplificada, que o aluno ele precisa estar na escola regular, né, que é o espaço que ele vai interagir, é o espaço que ele vai se desenvolver, né? O professor ele possui diversos desafios para trabalhar com o aluno público-alvo da educação especial, mas são desafios possíveis de serem superados, né? E a necessidade da obrigatoriedade de disciplinas que discutam a educação especial em todos os cursos de licenciatura, né? E disciplinas que abordem a história da educação especial, a legislação, as especificidades de cada deficiência, né? Permitam que o aluno ele tenha contato, né? O licenciando tenha contato,
né, e promova, desenvolva práticas com os alunos, público-alvo da educação especial, né, isso de forma que esse futuro professor ele chegue na escola, de forma a garantir o processo de ensino e aprendizado do aluno, tendo um olhar para além do defeito, né, que aí vai ser importante para ele promover esse aprendizado, né. Aqui algumas das referências que eu utilizei, né? Então, basicamente, era isso, né, que eu queria trazer para vocês, para a gente discutir, falar um pouquinho, né, dessa importância de considerar, né, a potencialidade do aluno, de promover a interação social, né, para que ele esteja na escola realmente, para que ele possa se desenvolver, né, que é um desafio muito grande, né, mas que pode ser superado, né, a partir, né, do nosso esforço enquanto professores. Né? Era isso que eu queria falar com vocês. Tá? Dúvidas, questões, comentários, sugestões, para a gente discutir um pouquinho. Pode te fazer uma pergunta, Fê? É porque... Pode sim, Simara. Eu escutei você falando, né? E a gente lembra dos estágios, né? Como é difícil, como quando você olha lá dentro da escola, né? Quando você vê o professor de apoio, que na verdade você vê uma aula à parte lá no estágio. Você vê a sala, né? E você vê o professor de apoio com aquele aluno, que às vezes o aluno está até perdido, o professor de apoio que está copiando, né? Só que eu ouvi sua apresentação, ouvindo, né, a sua apresentação, você dizendo assim, não é uma coisa à parte, né? É o professor propor um material que atenda tanto o aluno com as necessidades especiais, como a sala toda. Aí eu queria ouvir um pouquinho de você, se você já viu alguma experiência que tenham conseguido, de fato, né? Porque você trouxe experiências que são, talvez, de artigos, ou é isso que eu queria saber. Se você viu alguma experiência que, de fato, o professor conseguiu trabalhar com esse professor de apoio, e fazer um plano junto com esse professor de apoio, e nisso eu não estou falando tentando criticar ninguém, porque a gente já sabe o tanto que é difícil trabalhar com a sala, né? Por exemplo, a gente está falando de química e ensino médio. São alunos muito difíceis, porque estão numa fase muito difícil, né? Que é a adolescência, Então, você chamar a atenção desses alunos, né? Você fazer com que os alunos trabalhem junto com você já é difícil. Então, eu gostaria de saber se você viu alguma experiência que o professor tenha conseguido trabalhar junto com esse professor de apoio e fazer com que os alunos sem necessidades especiais, os alunos com necessidades especiais, conseguissem interagir, conseguissem fazer um bom trabalho. Se você tem notícia e se você viu. Isso, Simara, isso que você falou é o que realmente acontece, né? Normalmente a gente vai, né? O professor de apoio está fazendo outra atividade completamente diferente com o aluno, né? Às vezes nada, está dando aula de química, ele está fazendo algo nada a ver, né? Mas isso também se deve a um fator que precisa ser considerado, né? Porque muitas vezes o aluno chega no ensino médio sem ser alfabetizado, né? Então a gente precisa ter um foco já desde a educação infantil nesse processo de alfabetização, né? Para que ele chegue no ensino médio tendo esse conhecimento, né? Que aí a gente volta a dizer da importância de já ter, né, esse olhar para além do defeito já na educação infantil, para que ele já seja alfabetizado lá, né? Para que a gente possa ter esse momento. Nas minhas práticas, né, assim, não observei ainda, né, essa possibilidade de trabalho colaborativo, né, entre professor de apoio e professor regente. Eu mesmo, enquanto professora regente, não conseguia trabalhar em colaboração com o professor de apoio, muitas vezes porque é um professor itinerante, né? Ele estava na minha sala um pouquinho, dali a pouco ele estava na sala com outro aluno, ou logo já estava numa terceira sala. Então, tem essa dificuldade também,
né? Mas pensando, né, nesse contato entre o aluno sem deficiência e o aluno com deficiência, né? Isso eu já consegui fazer, foi possível, né? Até mesmo num trabalho para a Feira de Ciências, né? Não sei se você vai lembrar lá do Polivalente, né? O aluno com deficiência trabalhando em colaboração com o aluno sem deficiência. Foi um trabalho assim que ficou brilhante, né? Eles desenvolveram um mini ar-condicionado, né? Então, aí foi assim, iniciativa nossa, né? A gente não teve a colaboração com o professor de apoio, mas é possível sim, né? Que isso aconteça. Precisando o quê? De um tempo para esse diálogo entre os professores, né? Porque muitas vezes, como eu disse, a gente não conhece, né? Tem um aluno com deficiência intelectual, a gente não conhece o grau, não conhece as potencialidades dele, né? Então precisa desse diálogo, que vai muito pelo que a gente vivencia, né? Que é um professor itinerante. Às vezes é um professor que também não é formado para aquilo, ele está ali só para tapar um buraco, né? E o tempo, né? A gente precisa desse tempo, né? Que não é proporcionado para a gente, para que o cara possa lá dizer realmente que o aluno atrapalha, né? Ele não fornece condição nenhuma para que seja diferente, né? Então aí ele pode dizer, né, que o aluno está atrapalhando porque ele não está se desenvolvendo, né? Então a gente já conseguiu muita coisa. Eu acho que no campo da educação especial a gente tem que ser realista e dizer que a gente conseguiu muita coisa, mas que tem muita coisa ainda que precisa ser melhorado. E isso é uma delas, né? Ter essa possibilidade de colaboração entre os professores, né? Gente, mais alguma questão, algum comentário? Parece que o Mauro queria falar alguma coisa. Eu abri aqui o microfone e a câmera, se eu puder comentar um pouquinho. Claro, Mauro, por favor. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar a Fernanda. Acho que ela apresentou muito bem, né? Pareceu bem tranquila, foi bem clara, bem didática, né? E interessante também que demonstrou empolgação aí com o assunto. E eu considero um tema muito importante, né? A gente fica lembrando ao longo da história, até eu comentei ali no bate-papo, né, que os gregos lá em Esparta, quando nascia uma criança fraca ou com alguma doença, eles já entregavam para um ancião e ele matava a criança, né? Então a gente acabou evoluindo muito, acho que desde o Comênio, né, que defendeu a educação mesmo das pessoas com transtorno mental, né? Então a gente vem evoluindo, né? E a Fernanda deu bons exemplos, né? Eu acabei aqui me lembrando, né, dos médicos educadores, né? A Maria Montessori na Itália, o De Crolli na Bélgica, por exemplo, né? Então eles tiveram muito sucesso, né? Tiveram paciência, trabalharam com as crianças com dificuldades e transtorno, tiveram tanto sucesso que os pais depois pediram, não vamos aplicar esses métodos com as crianças consideradas normais, né? Então se o professor tiver essa dedicação, né, como a Fernanda falou, como ela parece que tem aí, está demonstrando, é possível avançar bastante, né? E um comentário aí pessoal, que uma vez eu joguei eu gosto muito de xadrez, né? Daí eu joguei com um cego, foi lá em Porto Alegre, eu estava na graduação, então eu me considerava bom lá no xadrez, a nível amador. Então a gente começou a jogar, chegou numa posição, daí eu imaginei, ele tem mate em 5 lances, mas acho que ele não vai ver, né? Só que ele viu e me deu mate em 5 lances. Então acho que essa tua fala aí da compensação ocorre, né? Mesmo uma pessoa que não enxerga, até eu comentei de um exemplo ali de um cara que estudou a vida das abelhas, né? E ficou famoso, que ele conseguia, mesmo sem enxergar, desvendar os mistérios, né? Então acho que a gente tem que sim investir nesse sentido aí. Então meus parabéns, acho que foi uma ótima apresentação, né? Despertou ideias e isso é muito bom. E parabéns, né? Obrigada, Mauro. E você falando me remeteu aqui à Idade Média também, né? Onde o deficiente era associado com pecado, né? Com uma forma de punição, né? De Deus para a família, né? Então a gente tem uma história assim muito complicada, né? Voltada para a pessoa com deficiência. A gente pode ver que durante muito tempo, né? Foram sujeitos que realmente foram assim
segregados, excluídos, né, eliminados de certa forma, né, como você mesmo citou, né, Mauro? E assim, a gente já ganhou muita coisa, né, mas tem muita coisa que a gente precisa avançar, né? E a compensação, sim, ela é assim, é muito interessante, né? O cego acho que é o grande exemplo, né? Dessa compensação individual, em que ele consegue desenvolver outras, né, os outros sentidos, né? Mas na escola é principalmente a interação, né, que vai permitir essa compensação, né? Obrigada, Mauro. A Olga tinha levantado a mão, né, para falar. Olga? Não sei se Oi, ela... tá ouvindo? Sim, estou ouvindo. Ai, eu tô no celular, tá uma luta muito grande, mas eu vou tentar. Já caiu 3 vezes. Vamos lá. Eu acho bem interessante essa temática, porque assim, eu trabalho em rede pública, né? Então, às vezes a gente pensa assim, que a rede pública deixa a desejar, porque tem muitos alunos, principalmente agora que o trabalho está sendo realizado de forma remota. Então, assim, há N obstáculos, né, a mais, além dos que que você já nos mostrou aí de forma, como o professor Mauro disse, de forma clara, de forma, assim, bem pontual mesmo. E esse ano eu me deparei com uma situação que eu tenho uma prima que tem um filho que ele tem TDAH. E ele vem de uma escola, ele estuda numa escola bem conceituada aqui em Cristalina, sabe? E eu achei esse muito interessante, porque ela veio, né, me perguntar, me pediu que eu ajude, um help, né? Eu falei assim, como é que é a adaptação curricular com ele lá na escola? Como é que elas trabalham? Porque ele é daqueles que tomam medicação forte e tudo e ele não consegue. Aí ela falou assim: não, não tem não. Ele faz as mesmas provas, ele faz os mesmos cálculos, ele chega em casa chorando, que ele não deu conta de responder as questões e tal e tal. Falei assim, selecionei um monte de artigo aqui. Falei, eu não vou falar isso para ela, que senão vai chegar lá. Ah, professora ali, porque a gente é professor, a gente fica sendo. Aí ela deu uma lida, mas eu vi que ela não quis aceitar aquilo ali. Então, essa questão da inclusão escolar, ela envolve escola, envolve família, envolve todos, né? E eu observei assim, que minha própria prima, ela ficou meio ressabiada, ela pensou assim, mas o meu filho não tem que andar igual à turma, só que ele tem a condição de trabalhar o mesmo conteúdo, porém de forma diferenciada, né? Que são as adaptações. Aí eu fiquei pensando, eu falei assim, gente, às vezes a gente pensa assim, porque é igual a Simara colocou aí, Fernanda, você já viu acontecer? Dá notícia, onde é que foi, que aconteceu e tal. Então, eu que sou de escola pública, né, rede municipal, estadual, eu falo por mim. No município ainda tem mais chance, porque eles fazem concurso para a área, eles compram material, dá um suporte a mais. Agora, o Estado, infelizmente, deixa um pouco a desejar nesse quesito. Entendeu? Então, assim, e vindo de uma escola particular, e a mãe com essa queixa, e o menino também, inclusive, até semana passada, ela disse que teve que levá-lo ao médico, porque é semana de prova, né, de testes. Então, ele não estava querendo ir para a escola de jeito nenhum. Aí a gente sempre conversa, e eu estou aqui que fico me coçando, sabe, Fernanda? Falar para ela ir lá e tal, eu estou vendo a hora de eu fazer isso, porque ele está sofrendo. Sofre a mãe, sofre o menino. Né? E ele tem o direito, é claro. Só que, assim, infelizmente, a escola ela está sendo omissa, né? Né? Então, assim, Isso. só partilhar essa experiência que eu achei assim bem. Eu não esperava, eu juro, que eu fiquei meio assustada. Não, mas ela tem que brigar pelo direito dele, né? Assim, de ter essa adaptação, né? Porque é Eu importante mandei para o dou um aluno com monte de coisa deficiência, para ela né? ler e quero assim ter a oportunidade, porque ele está com 8 anos só, então ele tem muitos anos pela frente. Sim. E aqui em Cristalina, igual a gente tem a PAI, né, pode ir também fazer um acompanhamento lá, porque tem também, ele tem esse direito também, né, para ele poder se
ir para frente, Se né? desenvolver, né? Poder progredir, né? Se desenvolver. É verdade. Né? Mas foi muito bom, seu Importante. material muito bom, parabéns, é sempre um prazer participar, tá? Um abraço. Obrigada. Obrigada, Olga. A Olga falando, né, que tem concurso, a Rafaela colocou aqui no chat, né, que muitas vezes o professor de apoio é um estagiário, né, que é uma pessoa que não tem conhecimento nenhum, né, e isso também, assim, é algo que a gente precisa discutir, né, dele ter um professor de apoio especializado realmente, né, para que ele possa, então, ter esse contato, né, facilitando esse trabalho colaborativo também com o professor regente, né. Mais alguma questão? Wender? Fernanda, boa tarde. Novamente a Fernanda e aos demais aí. Peço desculpa aí que eu estou em dois lugares ao mesmo tempo, né? É quase impossível. Participando de uma reunião aqui também, e participando da sua fala, né? Então, assim, eu achei muito cuidadoso da sua parte, né? Quando você vem trabalhando a questão, né, dos conceitos e do início, que eu achei muito legal e muito importante para a gente. E fui notando algumas coisas aqui para a gente discutir, né? Em termos não só da educação especial, mas educação como um todo também, né? A questão quando você fala, né, que a família vai escolher, né, se onde, né, em que escola, em que sala que o aluno especial vai estar, né? Aí é a mesma coisa a gente fala dos profissionais, né? Até quando que essa família, né, tem uma consciência e uma capacitação, até técnica mesmo, né, para saber onde que é melhor o seu filho estar, a não ser do que ele vai ouvindo da mídia, né, do que ele está inculcado nele a todo momento, que é da mesma forma quando a gente trabalha com as escolas do campo, né, de fechamento ou não das escolas do campo. A comunidade vai ser ouvida. Isso que eu falo, a gente tem sempre que trabalhar com a comunidade, não pensar somente nos alunos, porque ela é uma parte importante na defesa, né, desses princípios tão importantes. Então, essa família que muitas das vezes, né, escondeu seu filho, né, por muito tempo, gente, porque se a gente for ver, é como muita coisa na nossa sociedade hoje vai mudando, né? A gente fala assim, nossa, antigamente não tinha tantos, né? Existia, mas onde eles Estava estavam? escondido. Estavam escondidos, né? Isso em todos os sentidos e toda a nossa sociedade, né? Eu mesmo conheci na minha infância mesmo, eu tinha uma vizinha que tinha uma filha que era, né, especial e que ela ficava trancafiada dentro de casa, né? Então, assim, que ninguém sabia, né? Que o outro filho dela que era dito normal, né, tinha uma irmã, por exemplo, né? Ninguém sabia porque ficava ali no escondido, né? Da mesma forma também a gente pensar a questão, né, o como que a nossa sociedade pensa a escolarização, pensa a educação, né, de uma forma para o capital, para o mercado de trabalho, né? Então a gente só pensa a formação para o mercado de trabalho, né? Como você falou, né? Ter diploma não adianta, pois a gente não tem emprego. Ter mestrado, ter doutorado não adianta, porque a gente não tem emprego, né? E é até mesmo um discurso, né, muito coerente para a formação técnica, né? Porque você vai ter uma formação rápida, mais barata, e você vai entrar no mercado de trabalho, vai estar ganhando X, né? A outra questão que você colocou que eu achei importante, né, que eu marquei aqui, foi a questão do nosso horário julgador, né? A gente já nasce já e aprende a julgar, a discriminar a todo momento, né? Então eu sempre falo isso, né, nos alunos, o nosso ser preconceituoso é muito grande, né? Mesmo a gente tentando, correndo para a gente ser um politicamente correto e tal, mas isso está muito nas nossas entranhas, né? A gente é muito que criado mesmo, né, educado para o julgamento, para o olhar o outro, né? E esse olhar o outro já nos faz depreciar ou valorizar, supervalorizar o outro, né? Porque tem os dois lados também. Então isso é muito presente e é muito mais evidente quando a gente vê né, pessoas deficientes que têm uma deficiência, vamos dizer, muito mais visível, né, muito mais escancarada, né? Então o olhar das pessoas muda muito, né, com tudo.
E outra questão que você coloca também é a questão, né, do adaptar, né? Eu vejo que tanto na educação, acho que na educação como um todo, né, a gente vê muito essa palavra adaptar e esse conceito, né, da palavra adaptar, a gente tem que olhar ela com o nariz torto, né? Porque adaptar significa remendo, é uma palavra, né, que vem realmente da pedagogia do capital, e que a gente tem que lutar, né, por uma educação específica, uma educação não só para educação, né, desculpa, mas por uma lei, né, que traga para a gente, né, não a palavra adaptar, mas que traga o específico, né, o legítimo, o que seja próximo a isso, né? E eu vejo uma das questões que eu acho que é importante a gente julgar, principalmente com a fala do ministro e outras questões, que são questões que a gente tem que colocar, que você, né, já colocou e algumas pessoas aí, a Olga, a Simara já vem trazendo para a gente, que eu acho que é a questão do direito, né, da pessoa com deficiência, né, do deficiente de estar na escola e aprender, né, da educação realmente ser inclusiva, né, porque essa é uma discussão não tão antiga, né, desculpa, é antiga, mas também é muito evidente e presente no nosso dia a dia, que é não só, né, das crianças especiais, né, porque a gente tem que pensar em toda a educação como um todo, a escolarização como um todo, porque as pessoas estão indo, os jovens estão indo, as crianças estão indo, as pessoas estão indo, né, para os espaços escolares e elas não estão tendo esse aprendizado formal, né? Isso não só os deficientes, né, mas no geral, né, os ditos normais também. Então, o problema é muito mais complexo do que a gente imagina, mas esse direito a aprender é muito importante. E nós, enquanto professores, formadores de professores, né, e profissionais, a gente tem que saber dessa nossa responsabilidade também, né? Então, até eu estava conversando essa semana com a minha esposa, né, porque estava discutindo toda a questão, né, e, porque no senso comum da maioria das pessoas, elas vão pensar justamente, uma escola especial mesmo seria melhor, porque os professores. Como que o professor vai conseguir lidar com a turma, que já não é fácil, dos ditos normais, e ter os outros, né? Mas tem outros profissionais. Mas quem são esses outros profissionais, né? Como a gente já discutiu aqui, quem é esse professor, né? Nós, enquanto professores, até que ponto que a gente está realmente capacitado, né, a ensinar, né, o deficiente. Eu não digo só o deficiente, mas dependendo do nível de escolarização também, a gente tem que ter essa consciência, né? Eu, por exemplo, sou pedagogo, mas eu não me sinto capaz de alfabetizar uma criança, né? Então, essas questões... E esse empoderamento que nós, enquanto profissionais, a gente tem que ter também, porque muitas pessoas, isso vai, a gente pensando, né, em toda a questão formativa, né, dos problemas formativos do professor, né, que ser professor qualquer um serve, e acaba que nós também, muitas das vezes, a gente acaba recebendo esses alunos sem ter uma condição mínima de recebê-los, né? De fazer a nossa responsabilidade profissional, que é de ensinar. E realmente esses alunos eles vão ficando ali como um enfeite na sala de aula, né? A gente não tem profissionais realmente que estão ali para dar o suporte para o professor, suporte para o aluno, suporte para a família, né? Então, assim, eu vejo, né, na fala do ministro, é claro que é uma questão econômica, né? Porque um aluno desse, se a gente for fazer bem feito, né, todo o trabalho, se torna muito oneroso, né? E também, Fernando, eu acho que discutir um pouco, né, e vem juntamente com a questão da fala da professora passada, que nos discutiu tão bem a questão, né, dos alunos surdos, né, é justamente ver essa questão de cultura também, né, porque o aluno surdo, ele aprende de uma forma diferente, ele vê o mundo de uma forma diferente, né, então são questões que a gente também tem que pensar. E pensar nesse aluno, né, que ele aprende de uma forma diferente, e que até mesmo a cultura surda, né, ele não se vê, muitos não se veem como deficientes, mas vê com uma cultura diferente, então eles veem o mundo diferente, inclusive o aprendizado de uma forma diferente, né? E o quão é difícil, né? Eu trabalhei também já com alunos surdos, e como você fala, né, como a gente trabalhar com o intérprete, né? Porque muitas vezes o intérprete ele não tem o conhecimento, ele não sabe. Então, assim, a gente tem que antes saber se o intérprete entendeu o que a gente está falando, para depois ele explicar, e a gente nem sabe se ele está explicando corretamente, né? E ainda mais pensando, né, em N
deficiências que às vezes está presente na sua sala, né? Então não é somente a questão do intérprete, né? E eu vejo muito na sua fala, que eu acho que é bom a gente pensar, né, que traz também para o nosso ensino dito normal também, porque muitas vezes nós, professores, nós imaginamos uma coisa, que o aluno está vendo como a gente está pensando, e o aluno, às vezes, ele não está pensando e nem vendo como a gente está pensando, né? Então, eu acho que dá uma, uma defasagem muito grande aí, que eu acho que é muito visível quando a gente olha o que o aluno com deficiência, porque aí a gente para pensar como que esse aluno está pensando, como que esse aluno está vendo, como que esse aluno está sentindo o mundo, está percebendo as coisas, né? Será que ele está entendendo? Será que ele vai? Será que ele não vai? E uma outra coisa que eu acho que é importante nós pensarmos também, que é a questão, né, não só de espaços, né, mas de tempos também formativos de aprendizado. Nós temos uma formação muito aligeirada, né? Nós queremos que os nossos alunos também sejam ligeiros no aprendizado, que corra, que passa, né? A gente tem uma questão do conteudismo muito grande, né? Que a gente acha que a gente tem que lançar tudo no diário, ver o livro didático do começo ao fim, né? Então são questões formativas no geral e que a gente também leva para o nosso ensino especial, para nossa educação especial, essa correria, eu acho, né? E que a gente tem que ter um pouquinho de tempo. O aprendizado leva tempo, né? Todas essas questões, né, levam tempo a gente pensar. Bom, desculpa, eu acho que eu falei demais, mas eu acho que foi esses ganchos que eu fui pegando na sua fala, que eu acho que é importante nós trazermos para a discussão, né? Eu acho que nem mais nesse momento, né? Eu acho que sempre deve ser discutido, né? Eu acho que esses problemas muitas das vezes, né, quando a gente fala no ministro, muitas vezes é porque muitos de nós somos politicamente corretos e temos coragem de falar. Eu acho que a gente tem que ter coragem de falar, ver se estando certo ou errado, né? O ministro, às vezes, ele teve a voz de muitos aí, né, e que traz para a gente, ecoa com cuidado que a gente tem que ter, o trabalho que a gente tem que ter ainda, né, que é muita coisa ainda que a gente tem que fazer. Tá bom? Obrigado, Fernando. Desculpa aí a delonga. Não, não, André, foi assim, apontamentos essenciais mesmo para a gente refletir. Né? Você falando do mercado de trabalho me remeteu, né? Eu acompanhei, fui ledora de uma mestranda deficiente visual que foi trabalhar a questão do deficiente no mercado de trabalho. E me remetendo, né, que a educação é para o mercado de trabalho, mas muitas vezes a pessoa com deficiência não tem espaço no mercado de trabalho. Então, retoma novamente essa ideia, né? Por que esse aluno está na escola, então, se ele não vai chegar ao mercado de trabalho? Qual que é, né, a intenção dele estar lá? Né? Então, são coisas realmente que a gente precisa pensar e refletir, né? E lutar, né? E como você mesmo falou, preconceito. Nós somos, né, fomos educados para sermos preconceituosos, né? Eu sempre digo isso com os meus alunos, né? Em situações, né, que eles propõem de discussão, enfim. Fala, a gente acaba sendo criado culturalmente para ser preconceituoso. A gente tem que estar todo dia lutando e refletindo para poder superar isso, né? Para que isso deixe de ser algo natural, né? Que a gente possa, então, lutar contra, né? Você falando, a Olga falando da avaliação, né, do aluno com deficiência, da avaliação como um todo, né? Como ainda, né, nós temos, né, e vivenciamos no ensino remoto mesmo hoje, né, a necessidade de uma prova, né, para poder classificar esses alunos, né, para poder avaliar o que ele aprendeu, né, e se ele tem uma nota 7, 8, 9, eu estou dizendo tanto que ele aprendeu ou não, né, e as outras formas, né, de avaliar e de ver o desenvolvimento e aprendizado desse aluno, né? Então, são aspectos, assim, importantes mesmo para a gente pensar e refletir, né? Em todos os momentos, né? Em todos os espaços, né? Para que a gente possa mudar, né? Promover essas mudanças e garantir o aprendizado desses alunos, né? De todos os alunos que estão na escola, que essa é a função, né? Da escola, promover o aprendizado dos nossos alunos, né? Mais alguém, pessoal, quer fazer algum comentário, alguma pergunta, alguma contribuição? Se não, eu agradeço imensamente a oportunidade de estar falando com vocês um pouquinho da pesquisa, das ideias, né, das nossas lutas, né? Agradeço muito por vocês terem ouvido, contribuírem um pouquinho com a temática.
Gente, só lembrando que a Rafaela colocou o link, né, da frequência dos certificados, tá bom? Quem não assinou, assina lá, ou dá um ok pra gente. Fernanda, brigadão, viu? Foi ótimo, né? Na verdade é ótimo ter você conosco aí no nosso grupo. Enquanto você fortalece a gente, tá? E muito obrigado pela organização que você fez, né, dessa parte pra gente. A gente continua aí. Muito obrigado, tá bom? Obrigada, pessoal. Boa tarde a todos. Parabéns, Fernanda. Boa tarde. Até mais. Até a próxima.